Paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é o pastor Rodrigo Assunção, e esse é o nosso canal aqui do YouTube. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu joinha, que isso é muito importante para o impulsionamento dos nossos conteúdos. Deixa um comentário, tá bom? Falando de que cidade você está nos assistindo, de onde você é, que isso é muito importante também. Nós estamos toda sexta-feira, meio-dia, fazendo o nosso estudo bíblico. E estamos fazendo aí um básicozão mesmo, que a gente precisa entender um pouquinho sobre cada livro, para que depois a gente comece a aprofundar um pouco mais do texto ou dos textos da Bíblia Sagrada. Primeiramente, existe aquela situação de primeiro você conhecer, né, a Bíblia, saber manusear, saber de alguns dados, para que daí então nós vamos estar nos aprofundando cada vez mais. E hoje nós estamos ou estudaremos, né, algumas coisas importantes sobre o livro de Êxodo. Em síntese, né, a gente sabe que Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada e Êxodo significa saída. A obra descreve como, o livro de Êxodo, na verdade, descreve como Deus tirou os filhos de Israel da escravidão do Egito e relata a história da redenção pelo sangue, perdoe. A palavra-chave do escrito é livramento. Estou tirando alguns dados aqui da Bíblia, chamada Bíblia de Obreiro Aprovado. É muito boa essa Bíblia, essa tradução para você que gosta de estudo. Tem muitas outras boas também, referências muito boas, mas agora estou usando ela como base, como referência para o nosso vídeo de hoje. A gente sabe, como a gente falou no primeiro vídeo, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, no qual nós já estudamos, e também o livro de Êxodo, que significa saída. Então, e a palavra-chave, né, é livramento. O autor, o próprio Moisés, foi autor do livro de Êxodo. E tudo indica que escreveu no deserto durante a peregrinação, aproximadamente 1688 anos antes de Cristo. Ou seja, quando esses fatos históricos sobre tudo que aconteceu em Êxodo, nesse livro, provavelmente Moisés escreveu estando ele ainda em peregrinação, estando ele ainda no deserto. Então, assim, são histórias bastante interessantes, onde é contado aqui detalhes de muitas coisas que aconteceram ali no deserto, obviamente porque o autor foi o próprio Moisés, e esse livro foi escrito durante ainda, quando ele estava naquela peregrinação. Então, há quem afirme que Moisés escreveu depois do acidente de Cades Barneia, no ano 39 da jornada. A esfera de ação desse livro vai nos detalhar os acontecimentos registrados em Êxodo, que abrange um período de 216 anos, de 1706 a 1490 a.C., isto é, da morte de José à construção do tabernáculo. Então, o livro de Êxodo também, ele nos traz algumas divisões. Divide-se o livro em 3 seções especiais. Primeiro, o livro de Êxodo vai falar sobre a opressão de que o povo de Israel sofreu no deserto e diante de todas as circunstâncias, em situações em que ocorreram. Segundo, o livro vai tratar sobre a libertação do povo de Israel, né, um povo que vivia nessa opressão, vivia oprimido, sobre as coisas em que vivia no Egito. Contudo, vai nos tratar também sobre a libertação e também da dádiva da lei, ou do conserto, né? Do presente, do direcionamento dado pelo próprio Deus, né? E escrito por Moisés. Então, em resumo,
o livro de Êxodo, ele relata detalhes da criação de Moisés e do seu chamado para profeta, e relata também a história da instituição da Páscoa e do convênio que o Senhor fez com Israel no Sinai, ou seja, do pacto, da aliança que Deus fez com Israel, inclusive a declaração dos 10 mandamentos, né, que foi escrito por Moisés, mas os 10 mandamentos, obviamente, foram dados por Deus. Então, é um aspecto importante que nós devemos compreender, é o seguinte também: qual é a mensagem que o livro de Moisés traz para cada um de nós? Qual é a mensagem, né? O que o livro de Moisés traz para nós como mensagem? O livro de Êxodo nos traz, na verdade, um relato da libertação de Israel do cativeiro egípcio e da sua preparação para herdar a terra prometida como povo do Senhor. Então, o livro de Êxodo vai nos tratar justamente sobre isso. Vai nos mostrar esse fator principal, que é de libertação do povo de Israel, do cativeiro egípcio e da sua preparação para herdar a terra prometida. Além da libertação, houve também uma preparação, né? Tudo não passou de uma preparação, né? Que Deus, obviamente, permitiu que o povo viesse passar, porque para que se herdasse a terra prometida, primeiro o povo deveria se preparar para que se herdasse aquela terra. Obviamente, houve uma demora do povo alcançar essa terra prometida, devido à sua própria murmuração, devido à murmuração do povo. O povo murmurou bastante, o povo gerou confusão em muitas questões em que poderia ser evitada, e com isso, dá-se a entender que o povo passou esses tantos de anos, né, 40 anos aproximadamente, justamente devido à sua murmuração, devido à desobediência, devido a essa falta de acesso, ou falta de acesso, não, melhor dizendo, essa falta de confiança, né, dos direcionamentos que era dada por Deus a Moisés, mas que o povo, por muitas vezes, não dava ouvido. E isso atrapalhou bastante as pessoas, né? Atrapalhou bastante aquele povo que ali estava no deserto. E com isso, a gente se pergunta qual é então o versículo chave do livro de Êxodo, né? Qual o versículo chave ou os versículos chave? Primeiro, Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 8. Veja o que a palavra diz. Êxodo, capítulo de número 1, versículo número 8, diz o seguinte: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Um outro versículo que é chave também no livro de Êxodo se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo de número 1, que diz assim, Êxodo capítulo de número 20, versículo 1, que diz: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima do céu, nem debaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. O outro versículo-chave também do livro de Êxodo, na verdade, é o Êxodo 20, versículo 4, que diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Falando aqui, né, isso aqui já vai nos trazer um pouco mais à frente as referências, né, sobre os 10 mandamentos, mas contudo, aqui um alerta, né, dado por Deus através de Moisés, quando Deus disse que tirou ele da terra do Egito, da casa de servidão, e que não, eles não podiam ter outros deuses diante de Deus, né? Não poderia haver ali todas aquelas questões de uma criação de uma imagem, uma adoração de uma imagem, escultura, até mesmo porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, com isso, vem o seguinte também, que é algo que é para nós prestarmos bastante
atenção e compreendermos sobre essa questão. Primeiro, como explicar Êxodo, né? Como explicar esse livro tão fascinante que nos mostra toda essa história detalhada, né, daquilo que de fato aconteceu com aquele povo ali em Israel, aquele povo que vivia como cativo, escravo, aquele povo que vivia sobre uma opressão horrível, mas com tudo isso, como explicar Êxodo? Êxodo significa escutar e entender os desígnios de Deus ou ficar a serviço dos ídolos ou despostos, ou seja, ou você escuta e entende os desígnios de Deus, ou você vai permanecer vivendo na opressão. É exatamente isso que o livro de Êxodo tenta nos esclarecer, tenta nos fazer entender. E outra coisa interessante é a gente entender qual foi o contexto histórico do livro de Êxodo. Os acontecimentos históricos aos quais Êxodo se reporta situam-se entre as experiências e proximidades e fronteiras da população de Canaã, e, sobretudo, das regiões situadas mais ao sul, profundamente relacionada com o Egito, ou seja, todo esse contexto histórico também é importante para que a gente venha entender, até para que a gente compreenda que, ao ler o livro de Êxodo, a gente compreenda que ali houve algumas situações em que fez com que o povo, né, estivesse vivendo em opressão, mas essa opressão era devida à desobediência a Deus, a não querer ouvir a voz de Deus e a não querer passar, dar ouvido aos entendimentos do qual Deus passava e orientava para cada um deles. Então, como Jesus, né, a gente sabe que Êxodo está no Velho Testamento, mas como Jesus é descrito no livro de Êxodo, né? Jesus Cristo é descrito no livro de Êxodo como o Cordeiro de Deus, né? Era perfeito e deu sua vida por nós. Nenhum osso do Cordeiro devia ser quebrado. Nenhum osso de Jesus Cristo foi quebrado em sua morte. Os israelitas deveriam comer as ervas amargas e o pão asmo. Ou seja, tudo isso já era para fazer menção e para nos mostrar de fato, né, aquilo que estava se referindo a Jesus, aquilo que estava mencionando, focando, direcionando verdadeiramente ao Messias. Então, tudo isso tem que ser colocado como um aprendizado também para nós, né? Então, são coisas, situações, a gente olha assim o livro de Êxodo e a gente vê que o quanto Deus, pela sua infinita misericórdia, ele sempre através da sua palavra nos revela, né, coisas em que, se a gente ler a Bíblia, se a gente orar, pedir o Espírito Santo, quando eu ler a Bíblia, eu vou aqui ler a sua palavra, me dá o direcionamento, me dá o entendimento daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu quero compreender melhor a sua palavra. Então, são coisas em que a gente precisa compreender quais são os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, né? Ou quais são os 10 mandamentos do Novo Testamento. Quando perguntado quais, Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente faz essa correlação do Velho Testamento, que está ali no livro de Êxodo, né, sobre os 10 mandamentos, com o Novo Testamento, o próprio Jesus afirma, né, todos esses mandamentos. Jesus, ele afirma, e ele afirma de uma maneira categórica, né? Ele, de fato, afirma, olha, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, porque isso está mais inserido ou colocado como que como um caráter, né? Todo cristão, ele deve ter caráter, e que, se a gente for analisar e ler a Bíblia, não é que o Deus em que a Bíblia revela seja um Deus ruim, um Deus ditador, não. Deus apenas não quer que nós, como filhos dele, né, como participantes da sua herança, né,
como filhos verdadeiros de um Deus que tudo pode, não passe por problemas, decepções, né? Porque ele sabe que todos esses pecados cometidos vai gerar problema para nós mesmos, né? E, obviamente, fazer com que a gente perca o que é principal, que é a nossa salvação. E quando a gente lê a Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Êxodo, que é o livro que nós estamos estudando, é importante a gente saber de uma informação muito importante. Primeiro, onde está localizada a Terra Prometida, né? Canaã foi o nome de onde hoje é o Estado de Israel. O Líbano, parte da região junto ao mar Mediterrâneo. A primeira referência com esse nome está citada na Bíblia. Consta que Canaã era uma terra prometida pelo Senhor e o seu povo escolhido, ainda quando chamou Abraão, que vivia no sul da Mesopotâmia, ou seja, Pastor Rodrigo, aonde é que fica ali a terra prometida? Geograficamente falando, Canaã foi o nome que hoje é o estado de Israel, o Líbano e parte da região junto ao mar Mediterrâneo. Então, aquela região, né, ali de Israel, do estado de Israel, né, mais precisamente no Líbano e junto ao mar Mediterrâneo, ali era onde era localizada a Terra Prometida. Esta é a localização correta da onde o povo estava sendo direcionado para ir, para se apossar, para ali estar. Então, é uma informação importante também para que isso fique para os nossos aprendizados. A gente vê também no livro de Êxodo, usando aquela referência sobre os umbrais, que foi ungido os umbrais da porta, das portas, né? Então, é bom também a gente buscar compreender um pouco mais sobre isso, até mesmo porque em seu contexto original, o termo se refere aos umbrais da porta de casa, que pode compreender a trave superior ou os dois postes que ladeiam a porta. O texto bíblico ordena escrever as palavras de Deus, isto é, nos batentes da porta da casa, além de mandar escrever nos portões da cidade, ou seja, além dos portões da casa. Deixa eu tentar ser mais específico aqui nas caixas de porta, né? Tem a porta, tem a caixa de porta. Além na parte superior, era onde era é, colocado, ou era exatamente ali a localização quando a gente ouve esse termo, os umbrais da porta, ou seja, as partes superiores da porta. E, obviamente, também está se referindo à entrada da cidade, né? As portas de entrada da cidade. Então, outra coisa que é importante a gente entender é que o livro de Êxodo ele fala muito sobre a questão do Egito, né? Que o povo foi liberto do Egito. Mas o que significa Egito espiritualmente falando? Como é aplicado isso? O que é que significa espiritualmente a palavra Egito? Segundo a Bíblia, Egito espiritualmente representa um lugar de escravidão, um lugar de opressão, né? Ou seja, Egito se representa nós quando estávamos distantes de Deus, como estávamos distantes do Senhor, fazendo aquilo que agradava o inimigo, fazendo aquilo que agradava o diabo, fora da presença de Deus, ou seja, espiritualmente nós estávamos no Egito, né? E a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus e permite que Jesus entre na nossa vida e transforme a nossa vida, isso mostra em que nós fomos libertos. Deus nos tirando do Egito e nos levando à terra prometida, ou seja, um lugar bom, né? Aí se refere, obviamente, à salvação. Você ter uma vida salva em Cristo Jesus, você ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, diante de tudo isso, quais os três principais mandamentos, né? Esse se refere ao nosso relacionamento com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tornar seu nome santo em vão, né? E esses são um dos principais mandamentos, não que os outros não sejam principais ou que não esteja ou que não seja importante. Mas há uma questão também que a gente analisa, né? A gente fala muito sobre isso, né? A quantidade de pessoas que foram ali
sendo direcionada, tirado do Egito, saiu do Egito, saiu da escravidão. Mas a pergunta é quantas pessoas entraram na terra prometida por Deus? Depois de muitos milagres ao longo do ano, de uma jornada difícil pelo deserto, porque no deserto Deus operou muitos milagres na vida do povo. Não, enquanto o povo estava no deserto, enquanto estava de dia, a Bíblia vai nos mostrar que havia uma nuvem, né? Porque era um calor terrível, um calor imenso, mas existia uma nuvem que dava ali sombra para aquele povo, ou seja, como uma espécie de proteção, e geralmente no deserto o frio é muito grande à noite, é uma coisa meio que invertida, de dia muito calor e de noite é frio. Então, à noite, naquele frio horrível, né, insuportável, por onde o povo andava ali no deserto, Deus enviava também ali uma coluna de fogo para aquecer o povo. Olha, veja o quanto Deus cuidava do seu povo nos mínimos detalhes. Veja o quanto Deus ele cuida de mim, veja o quanto Deus cuida de você, veja quanto Deus cuida de cada um de nós, como pastor, nos mínimos detalhes. Depois de muitos milagres ao longo do ano de uma jornada difícil pelo deserto, os israelitas finalmente chegaram às fronteiras desta terra prometida. Em Números 13 e 14 conta a história de 12 homens, um de cada tribo que foram enviados para ver como era a terra em que vivia ali, né? Vamos detalhar um pouco sobre isso quando a gente for estudar lá o livro de Números, né? Que a gente vai entrar já nesse aspecto para tirar um pouco mais essas dúvidas, né? E como a gente falou um pouco sobre a porta dos umbrais, né? Os umbrais da porta, melhor dizendo, e era colocado também o sangue nas portas dos umbrais. O ato de passar o sangue do cordeiro, era o que era passado nos umbrais da porta, era para identificar claramente quem adorava a Deus. Imagine a coragem que os antigos israelitas tiveram quando obedeceram aos mandamentos de passar sangue em cada porta. Ou seja, quem tinha ali aquela marca, né? Quem tinha ali aquele sangue, e era o sangue do cordeiro, passado na porta dos umbrais, ou seja, era o que, espiritualmente falando, eram os que estavam ali, podemos assim dizer, protegidos, né? Porque eles estavam ali, de fato, marcando e declarando que eles estavam ali e os moradores daquela casa ali adoravam ao único Deus, que era o Deus de Israel, né? Eles não se prostravam a outros deuses, a não ser ao Deus de Israel. E isso é muito interessante que a gente compreenda e entenda em todos os aspectos. Então, quanto tempo levou do êxodo do Egito até a crucificação de Cristo? E aqui a gente parte para o encerramento, para não ficar algo muito prolongado e muita informação, mas para que você compreenda, para que você entenda, né? Como eu falei para vocês, é um estudo básico para que a gente tenha algumas informações importantes para o entendimento daquele livro, para o entendimento daquela matéria, para que quando a gente terminar a revisão de todos esses livros, a gente começar então um assunto ou questões mais aprofundadas, é, teologicamente falando. Então, quanto tempo levou do êxodo do Egito até a crucificação de Cristo? Da dispensação da lei, teve uma duração de 1430 anos do Egito, ou seja, do êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. Desses momentos históricos que nós relatamos desde o início, de todo esse acontecimento que está escrito no livro de Êxodo, até a crucificação de Cristo, demoraram 1430 anos até a crucificação de Cristo. Ou seja, é muita história para se contar desses 1430 anos, ou seja, até a crucificação de Jesus Cristo. Por isso eu chamo a sua atenção para que você não perca nenhum conteúdo, para que você não perca essa nossa jornada, essa nossa maratona de revisão dos livros, porque isso vai trazendo para nós aqui uma edificação para que a gente vá compreendendo, ou seja, desse momento aqui do Êxodo até a crucificação de Jesus, 1430 anos, ou seja, veja quantas coisas nós temos que aprender, nós temos que identificar, nós temos que buscar, nós temos que descobrir juntos. Então, que você
cada dia mais compreenda, você entende, você estude a Bíblia, né? Você estude a palavra de Deus. Não deixe de orar todos os dias, não deixe de fazer sua leitura bíblica, não deixe de estudar a palavra do Senhor, fazendo com que o Espírito Santo de Deus venha cada dia mais estar lhe guardando, lhe protegendo. E eu tenho certeza de que serão tempos abençoadores, certo? Não se esqueça, toda sexta-feira, meio-dia, vídeo novo no nosso canal. Espero que você tenha assistido até o final, certo? É, a gente tem um grupo no WhatsApp só daquelas pessoas que estão participando desse nosso estudo de sexta-feira, para que ali a gente esteja interagindo durante a semana, né? Tirando mais algumas dúvidas, se aprofundando um pouco mais sobre aquele livro que foi estudado durante aquela semana, para que a gente venha estar debatendo, para que a gente venha estar conhecendo, para que a gente venha estar aprendendo mais, porque esse é o nosso intuito, é o nosso objetivo. Se você assistiu até o final, eu quero saber se você assistiu até o final, coloca aqui nos comentários. Esse estudo foi uma bênção. E aí eu vou saber que você ficou até o final desse vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça de Deus alcance a sua vida e que o nome de Jesus seja glorificado sobre a sua vida em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima sexta-feira em nome de Jesus.